bem-vindos. Meu nome é Ricardo Bentin e hoje daremos uma introdução às funções vetoriais de Rn em Rm. Para isto, vamos primeiro tentar entender um pouquinho sobre o que é um vetor de Rn no geral. Então, vamos lá. Seja n um número natural, então para um conjunto de elementos x sub i, que são reais, temos que, agora ver, cada um desses x sub i vai ser um número natural. Vai começar com 1, está aqui, 2, e vai indo tchum, 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 até chegar no valor n. Aqui a gente chama x1, x2, xn. Para falar a verdade, a forma como a gente deveria falar seria x sub 1, x sub 2, x sub n. Mas como na língua a gente gosta de tentar enxugar as coisas, a gente chama assim x1, x2, xn. Bom, então um vetor não é mais do que uma agrupação de elementos do conjunto dos números reais. Na verdade, do corpo ordenado e completo dos números reais. Formalmente, vamos escrever x barra, que pertence a R elevado a n, ou, como a gente fala, Rn, que é o espaço onde moram esses vetores. É um espaço de n dimensões. N denota a dimensão do espaço. Como estamos colocando aqui, n representa um vetor n-dimensional. Bom, da própria definição, já que as entradas são reais, lembremos que o vetor, o número 0, o elemento 0, também é um número real. Então, podemos colocar todas elas aqui, dessa forma, né? Primeiro elemento 0, segundo elemento 0, todos iguais a 0, são números reais, e com isso vamos a denotar, definir o vetor nulo de Rn, que será que tenho n zeros separados por vírgulas. Este vetor é bem interessante para umas construções que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, vamos deixar aqui. Bom, só para salientar que, em particular, ao longo da disciplina da matéria, estaremos interessados no caso de R3, quer dizer, quando n vale 3. No final, nas considerações finais, vamos falar o porquê disto, mas nesta parte vamos trabalhar um pouquinho com Rn, a vezes R3, então é uma introdução, né? Certinho. Uma coisa que eu queria falar, antes de esquecer, é que nós estamos fazendo aqui um trabalho conjunto, né? O que vamos tentar trabalhar no semestre é dar a melhor base possível para você. Mas para isso precisamos de um trabalho em conjunto. Então, eu recomendo que vocês assistam estas aulas, que vão durar entre 22 e 32 minutos, não mais do que isso. Assistam sem tomar notas. Salvo em algum momento que eu fale, calculem isto, ou encontre isto, ou tente isto. Certo? Aí você pega uma folha em branco e tenta. Eu vou dar um tempinho, aí você tenta. É importante, muito importante. No momento eu vou falar o porquê. Depois que você já assistiu e treinou um pouquinho com isto, você assiste de novo, agora dando as pausas para anotar o que eu estou falando e o que está escrito aqui. Eu vou disponibilizar estes slides também, né, neste arquivo em PDF, para vocês terem acesso, mas escrevam. Tá? Eu vou falar o porquê é importante isso, certinho? Então, vamos continuar nossa jornada por aqui. Então, vejamos, né? Vamos definir, então, dentro dos vetores n-dimensionais, algumas operações básicas. Para isso, vou pegar um número real e dois vetores de Rn, como está aqui. Vetor x, com as componentes x1, x2, xn. Vetor y, com as componentes y1, y2, yn. Vetores de Rn. Então, vamos definir primeiro, como a gente costuma fazer quando era bem criancinha, aprendeu a contar, e que foi aquilo que nossa maestra, talvez alguns dos pais, né, ensinaram? Justamente, a adição, a soma. Então, vamos tentar somar dois vetores aí. Vetor x mais o vetor y, são vetores na notação que tem uma barrinha em cima.
Simples, simples, simples. Pega a primeira componente do vetor x, essa daqui, x1, e soma com a primeira componente do vetor y, y1. Soma elas e coloca na primeira componente do vetor adição. O mesmo repete para a segunda componente. Temos aqui, somamos segunda componente e fazemos tchum, 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 com todas as componentes. E finalmente na última, xn mais yn e o valor colocamos aqui. Observem que aqui tenho também n números reais, né? Isso vai ser um número real, o resultado dessa soma, esse também e esse também. Em outras palavras, eu peguei dois elementos de Rn e como resultado é um elemento de Rn também. Isso quer dizer que a adição é uma operação binária. Só para lembrar que é uma operação binária. É mais ou menos o que a gente acabou de fazer, mas só para lembrar de uma forma fácil, que é um conceito muito importante, interessante e fácil da teoria dos conjuntos. Uma operação binária é, temos um conjunto, certo? Um conjunto só, que tem vários elementos, um conjunto não vazio. Então, peguemos dois elementos desse conjunto, digamos o conjunto A. Aí fazemos alguma relação entre esses dois elementos e nos dá um resultado. Só que o resultado também está no mesmo conjunto. Legal, né? Se isso acontece para todos os elementos do conjunto, você pega dois elementos quaisquer e sempre o resultado vai estar no conjunto, então a gente fala que estamos diante de uma operação binária. Um conceito bastante importante na matemática. Bom, neste caso temos uma operação binária assim, como a gente falou no início. Um elemento do conjunto Rn, outro elemento do conjunto Rn. Quando definimos essa relação, dá isto, que também é um elemento de Rn, então a adição é uma operação binária. Então, partiu do mesmo conjunto, com o mesmo conjunto, e deu um resultado no mesmo conjunto. Tudo ficou em casa. Continuemos então. Agora vamos definir a multiplicação pelo escalar, por esse numerinho aqui, né? É também simples a regra. Eu vou pegar esse lambda e ele vai multiplicar cada um dos elementos que estão dentro do vetor, neste caso o vetor x. Então aqui teria lambda x1, aqui lambda x1. Lambda x2, lambda x2. Chum, 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 chum. Lambda xn, lambda xn. Todos os elementos foram multiplicados pelo número real lambda. Observe que aqui também é um vetor de Rn. Então, a pergunta que surge, a multiplicação pelo escalar é ou não é uma operação binária? Pensem um pouquinho. Quem falou que sim, só para adiantar, né? Quem falou que sim, talvez não tenha percebido que o lambda, eu estou pegando aqui um lambda, um número real e um vetor, não estou pegando dois vetores. Então, apesar que dá um número, um elemento do espaço vetorial aqui tem um elemento do espaço vetorial, porém o lambda não é elemento do espaço vetorial Rn. Então, a multiplicação pelo escalar não é não é uma operação binária. Bom, mas com essa adição posso definir, e com a ajuda do vetor nulo, também posso definir o vetor menos x, ou o chamado também simétrico pela adição. O negativo do x também a pessoa fala. Aqui colocamos então assim, existe o menos x que pertence a Rn, um vetor, tal que quando eu tenho x e faço a adição com esse menos x, vai me dar o vetor nulo. O certo seria aqui colocar existe e é único. Mas, essa é uma questão que a gente prova em teoria dos números, a gente prova em álgebras também, nas álgebras da licenciatura. Eu recomendo, se vocês têm um tempinho aí, façam na matéria, a disciplina de teoria dos números na licenciatura. Vai ajudar bastante, ajuda bastante na formação. Certinho? Ou, bom, se vocês querem, podem usar o Wikipedia. Eu recomendo sempre o Wikipedia para os alunos. A pessoa pode falar que tem coisas ruins.
que não tenha nada, coisa ruim nesta vida, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas se a gente coloca na balança, as coisas boas, eu acho que sobrepujam as coisas ruins do Wikipedia. Então, no geral, é legal, é bom. Uhum. Então, continuemos aqui. Uhum. Agora pense, como seriam as componentes desse vetor menos x? É uma coisa para pensar. Nós vamos sempre estar incentivando que vocês pensem. Uhum. Porque, total, o que eu saiba, nunca ninguém teve cãibra no cérebro. Não sei se vocês já escutaram disso. Eu não. Bom, então, como não existe cãibra no cérebro, pensar é bom. E isso que muita gente boa recomenda. Uhum. Bom, se você pensou desta forma, que seria colocar um menos em todas as componentes, você acertou mesmo. Acertou de bola cheia. Parabéns, parabéns. Bom, essas seriam as operações básicas. Só vamos definir mais uma operação importante agora. Na continuação, vou dar a definição. É tão importante que a gente fez um requadro especial e colocou definição aqui, tudo bonitinho, do que seria produto escalar. Vamos pegar aqui um vetor, outro vetor, e vamos multiplicar. E dessa forma, primeira componente multiplicada pela primeira componente de outro, segunda componente pela segunda componente do outro, terceira componente está por aqui, com a terceira componente de outro, chum, 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 chum. A última componente multiplicada por a última componente, e depois você soma todos eles. Uhum. Isso tem dado aqui, resumido, nessa forma do somatório. Uhum. Só para lembrar, já nestas alturas do campeonato, da sua formação, vocês devem ter uma certa intimidade com o somatório, né? O índice K está aqui, e aqui fala que K começa em 1 e vai até N. Então aqui vai ser x1, y1 mais, observem, x1, y1 mais, agora vem, quando é 2, x2, y2 mais, aqui x2, y2 mais, e aí vai indo até que chega no N. Uhum. Xn, yn. Está aqui, né? Pergunta. Esse produto, agora pega dois vetores, né? Rn, Rn. Será que é uma operação binária? Pense novamente. Uhum. A resposta está aqui. E aqui também. O produto escalar, quando é a palavra escalar, a gente está falando número em essência, é um número real. Então, mesmo pegando um elemento de Rn, o resultado é um elemento de R. Então, o produto escalar não é uma operação binária. Uhum. Mas ele ajuda muito, muito, muito. Então, já falei, é uma definição bem, bem importante. Vamos deixando aí as coisinhas, certo? Uhum. Bom, então vamos começar aí com os exemplos. Exemplos básicos. Vamos pegar o R3 para não fazer crescer muito as coisas, né? Então vou pegar esses vetores. O vetor x com componentes 2, 1, menos 2, e o y com 1, 2 e... Não, 1 e 2. São vetores de R3, 3 componentes, 3 números reais, e vou colocar lambda como sendo 3. Então, primeiro uma soma. A mais simples. X mais y. Aqui seria pega o vetor e se soma, componente e componente. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Menos 2 mais 2, 0. Tá vendo? Fácil, fácil como a vida é. A não ser que você já complique sua vida, né? Aqui com lambda x, também vamos pegar 3 vezes esse daqui. Então seria 3 com esse 2 daqui, vai multiplicar cada uma das componentes. Não esqueçam, 3 com 2, 3 vezes 2, 6, está aqui. 3 vezes 1, dá 3, está aqui. E 3 vezes menos 2, dá menos 6, está aqui. Certinho. Continuemos então mais um pouquinho. Como menos 1 pertence aos reais, então podemos definir assim, menos 1 com y, vai dar um menos y, e seria esse menos 1 trocando todos os elementos daqui. Então, menos 1
menos 1 e menos 2. Que é algo que a gente já tinha visto como seria, né? Mas podemos também construir ele desta forma. Interessante, interessante. Bom, se é assim, então seria x menos y, vou colocar, seria 2, o x, e vou colocar esse menos y já aqui, e vou somar eles. E aqui menos, né? Eu sempre gosto de deixar aqui mais e trocar o sinal antes como uma questão de ordem, só para evitar algum possível erro. Então vamos lá aqui. 2, agora com menos 1, dá 1. 2 menos 1. 1 com menos 1 vai dar 0. Menos 2 com menos 2, menos 4. Certinho. Então vamos agora continuar, né? Agora vem a parte do que seria do it yourself. Operações básicas. Temos esses dois vetores aqui. Vetor A, menos 1, 2, 2. Vetor B, 1, 2, menos 1. Então vamos pedir que você encontre A mais B, a soma. A menos 2B, 3A menos B. Aqui eu recomendo que você dê uma pausa, pegue uma folha de papel e tente fazer. Dê uma pequena pausa. E aí, deu a pausa, né? Bora, dê a pausa. Faça, faça, faça. Dê a pausa e faça. Bom, agora espero que tenha dado a pausa e você tenha agora feito. E vamos então na hora da revisão. Que nem o Telecurso 2000, né? E agora é hora da revisão. Vejamos o primeiro caso. Somos dois vetores, coloco os vetores, né? E aí é só, menos 1 com 1 vai dar 0, 2 e 2 são 4, 2 e menos 1 vai dar 1, certinho. Conferiu? Se deu certo, parabéns. Se não deu certo, é muito bom aprender com os erros. Então veja onde você errou, talvez um sinalzinho aí, lembre que às vezes por questão de um sinal, o pessoal perde a prova final justo da matéria que estava para se formar e acaba ficando mais tempo na faculdade, né? Tem gente que gosta. Só tomar cuidado para não ficar mais tempo na faculdade. Vejamos aqui, novamente, vamos ter o A. Aqui o que vamos fazer, vamos multiplicar por menos 2 o B. Aqui ficaria menos 2, menos 4 e 2. Vejamos e depois fazemos a soma. Aqui, como falei, por menos 2, aqui já deu menos 2, menos 4, menos 2, está certo, né? Agora é só somar. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. 2 com menos 4 vai dar menos 2. E 2 e 2 são 4. Tá aí. Certinho. Confira. Vamos na última. Na última é colocar aqui 3 e trocar o sinal de menos B. Como está aqui, né? 3A vai dar menos 3, 6, 6. E aqui menos 1, menos 2, 1. Vejamos. Menos 3, 6, 6, certo? Menos 1, menos 2 e 1, certinho. Tal qual a gente tinha falado. Sempre vão fazer com calma, né? Para evitar os erros. É melhor ganhar 2 pontinhos do que perder na prova toda. Tem gente que é fominha, que quer fazer tudo, mas comete muitos erros, aí acaba perdendo em média 4, 5 pontos, né? E faça com calma. E se você se você quer ir mais rápido, treine mais. Treine mais. Então, vejamos aqui, menos 3 com menos 1 vai dar menos 4, certinho. 6 com menos 2 vai dar 4, certinho. E 6 com 1 dá 7. Prontinho, gente, prontinho. Muito bom. Continuemos. Agora, uns exemplos do produto escalar. Temos 3 vetores, então o mais provável que a gente faça é x com y, x com z e y com z. Produto escalar. Não esqueça que no final tem que dar um número, né? É produto escalar. É escalar. Então, vejamos. Aqui eu vou pegar cada componente. Observem, eu teve a paciência de colocar o 2 com o 1 aqui, mais, lembrem, soma 1 com o 1 aqui, mais, agora vem menos 2 com esse 2 aqui, multiplica, né? Agora vamos calcular cada um deles, aqui dá 2, certinho, aqui dá 1, certinho, e aqui dá menos 4, certinho.
3 menos 4 menos 1. Ótimo. Se eu uso e abuso dos sinais de agrupação, em este caso os parênteses, as minhas chances de erro vão diminuir. Então, eu recomendo. Use e abuse dos sinais de agrupação. Parênteses, colchetes, chaves e vai por aí. Né? Próximo, talvez seja x barra com y barra em produto escalar. Novamente, não, x com z. Isto. 2 com 0 está aqui. 1 com menos 2 está aqui. Menos 2 com 1 está aqui. Calculando, dá 0, dá menos 2, certinho, 0 menos 2. Aqui dá menos 2 de novo. Pá. E quando a gente faz essa soma, menos 2 menos 2, dá menos 4. Muito, muito bem. O mais provável é que agora tenhamos, agora sim, o y com z. Vejamos. Isso. Então vamos aqui. 1 com el 0, 0. A 1 com menos 2, menos 2. 2 e 1 e 1. Operações. Multiplicando. 0 aqui, menos 2 está aqui, 2 está aqui. O resultado deu 0. Essa aqui é uma coisa interessante. Apesar que os vetores não são vetores nulos, nenhum dos dois, o resultado deu 0. O produto escalar deu 0. Guardem isso em particular aí. Depois você vai ver a importância disto. Mas guardem em particular isso daí. Bom, também posso calcular x com ele mesmo. E você se treinar, façam y com ele mesmo, façam com ele mesmo e treinem de outros valores. Aí já é com vocês. 2 com 2, 1 com 1, menos 2 com menos 2. Aqui vai dar 4, 1, certo? E aqui vai dar 4. Somado, 4, 5, 9. Certinho. Acertamos bem. Muito bom. Bom, agora vem a parte que vocês têm que fazer. Eu tinha esquecido aqui de falar o que está escrito aqui. Aqui é uma abreviatura que na Inglaterra, nos Estados Unidos, o pessoal usa muito e fala do it yourself. Quer dizer, aqui está escrito por extenso, do it yourself, que quer dizer faça você mesmo. Neste caso, sobre questões do produto escalar. Temos novamente 3 vetores. E agora vou pedir para vocês calcular A com B, produto escalar de A, produto escalar C, B, produto escalar C. Então, é com vocês. Novamente, peguem uma folhinha de papel e tentem fazer. Por enquanto, vocês estão fazendo, eu vou falando que esta questão, antigamente eu trabalhava a aula e só passava, e não parava, né? Só observava se os alunos estão entendendo ou não. Mas uns bons anos atrás, o professor German, que também é da matemática, o German Gomero, ele me falou que ele deixa assim um pouquinho que os alunos façam. E eu achei uma ideia muito, muito boa e eu implementei nas aulas e realmente a aprendizagem dos alunos que querem trabalhar, né, cresceu muito, cresceu mesmo. Então, por isso que eu falo para vocês, façam, certinho? Façam. Agora, deem a pausa e vão embora. Mas dê a pausa, hein? Pronto. Vamos então, agora é a hora da revisão. Revisão, né? Fazendo tudo com cuidado, menos 1 com 1, 2 com 2, 2 com menos 1, ou fazendo as operações, menos 1, 4, menos 2, está certo. Aqui vai dar 3 com menos 2, 1, correto. Acertou? Está de parabéns. Não acertou? Aprendamos com os nossos erros. Novamente aqui temos o A, 1, 2, 2. E aqui vem 1, 1, 3. 1, 1, 3. Multiplicando, menos 1, está aí. 2, está aí. E dá 6, está aí. Aqui menos 1 com 2 vai dar 1,
1 mais 6, 7, certinho. Finalizando essa partinha, então temos agora o B com C. 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Do B. E do C, 1, 1, 3. 1, 1, 3. Certinho do C, né? Fazendo a multiplicação, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, 1 e 2, e aqui vai dar menos 3. Olha, novamente aqui deu 0. O produto escalar de dois vetores não nulos deu 0. Interessante. Guardem isso. Continuando um pouquinho. Então, agora vamos falar algumas coisinhas sobre as considerações finais. Algumas observações. O porquê que a gente trabalha em R3? Talvez uma das coisas mais fortes é que nossa visão, que faz parte dos nossos sentidos, só enxerga no máximo em 3 dimensões. Então, é por isso que a gente vai dar uma força nesta questão. Isso não quer dizer que não existam mais dimensões. A física, outra questão para trabalhar em 3 dimensões, a física e as engenharias, elas têm desenvolvido e estão baseadas sobre o espaço R3, na sua grande maioria. A maior parte da física e da engenharia tem aquilo que constrói pontes, casas, faz prédios, né? Faz máquinas, motores, faz as conexões elétricas. Tudo isso é sobre funções que têm como base o espaço R3. Por isso que nós vamos trabalhar em dar uma certa ligeira, boa enxergada em R3, né? Mas, como eu estava falando, não quer dizer que nosso espaço não tenha mais dimensões. Para falar a verdade, a física, pela teoria da relatividade de Albert Einstein, ela fala, na teoria, que nós vivemos em um mundo de 4 dimensões. Onde a quarta é o tempo. É uma teoria que já tem mais de 100 anos e já também está comprovada experimentalmente. Os laboratórios de high energy, de altas energias, eles sempre estão fazendo experimentos onde corroboram, já tem muitos anos, tem um famosíssimo lá no CERN, e tem outro nos Estados Unidos também. O CERN fica na Europa, ele fica na cidade de Genebra, e na verdade está no subsolo, subsolo da cidade, e eles, nos experimentos, fazem colidir partículas a altas energias, altíssimas energias, e é corroborado que nosso espaço é no mínimo de 4 dimensões. Eu falo no mínimo porque as teorias mais modernas, mas ainda não corroboradas experimentalmente, como por exemplo a teoria de cordas e supercordas, falam que a gente mora em mundos, no caso da corda bosônica, 26 dimensões, e no caso da supercorda, em 10 dimensões. Então, é interessante, é importante estudar a matemática. Aliás, para fechar, quanto mais matemática você saiba, mais fácil vai ser sua vida. Porque a matemática é uma ferramenta, é uma grande ferramenta. A ciência que pega a matemática se dá muito bem. Exemplos, física e engenharias. Toda a tecnologia, nossa, é porque usam bastante matemática. Hoje em dia, a biologia está começando a fazer isso, e isso é legal, eu acho muito legal, né? A neurociências também está tentando fazer isso, eu acho fantástico, formidável. Mas, quanto mais matemática uma ciência pegue, ela vai desenvolver para melhor, e aí vai melhorar toda a sociedade. Aqui vou deixar aquilo novamente, que observe. Em alguns exemplos, tivemos que o produto é escalar 0. Não esqueça de isso, certo? Então, com isto, vamos na nossa aula de hoje. Espero que tenham perguntas. Depois dessas perguntas, eu respondo para vocês como falam, inbox. Foi um gosto compartilhar um tempinho. Até a próxima aula.